tem momentos assim de desânimo, né? É que nas suas redes você já deixa claro o que tá acontecendo lá dentro. Quando você chegou lá, qual foi a coisa mais esdrúxula que você olhou assim e você falou, cara, eu não tô acreditando que tô olhando isso ou eu vou ter que lutar por uma coisa dessa? Cara, eu acho que Tantos, né? vou falar duas coisas, né? Primeiro, um episódio que a gente teve recente, né? Uma discussão na comissão de trabalho sobre obrigatoriedade de você ter uma placa dizendo, todo estabelecimento é obrigado a ter uma placa dizendo aqui tem um Código de Defesa do Consumidor e ter o Código de Defesa do Consumidor atualizado. Aí a gente estava defendendo que o sujeito não tivesse aquela obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor, de ter uma placa dizendo que eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o sujeito que tem um problema de consumo não vai falar, ô garçom, me vê o Código de Defesa do Consumidor aqui para eu reclamar do serviço. Se ele tiver um ponto de ter que resolver com o advogado, ele vai falar com o advogado. Ele não vai chegar lá ele mesmo pegar o código e aplicar. Né? E ainda mais tem uma placa avisando todo estabelecimento tendo. Não é um negócio assim, não estamos tornando a legislação acessível à população, não estamos democratizando direito de consumo, a gente só está criando uma indústria de placa e uma indústria de Código de Defesa de Consumidor, que um dinheiro que poderia estar bem investido em geração de emprego e de renda, mas está sendo usado para pagar burocracia. E mais, pagando fiscal para o fiscal ter um bom salário e ir atrás de estabelecimento que tá sem. Então, a comida tá tudo bem, a bebida tá tudo bem. A placa não tá lá. O cara não tá envenenando ninguém e tal. Não tá a placa lá, e aí é multa. E aí o que isso gera? O Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, né, da Escola de Chicago, falava muito sobre isso. Né? Ele contava que a Inglaterra era conhecida como uma terra de corruptos, de servidores corruptos, de contrabandistas e de traficantes. Por quê? Porque o cidadão da Inglaterra, e aqui eu faço muito paralelo, que é muito comum eu escutar, não, mas que aqui é Brasil, né? Se fosse Suíça, se fosse Suécia, se fosse Japão, a história era diferente, assim, como se a gente tivesse uma inferioridade cultural ou genética ou do povo. E por que eu digo isso? Porque é exatamente isso que o Friedman falava sobre a Inglaterra, né? Então a galera falava, ó, inglês, ladrão. Mas por quê? Porque o povo inglês tinha uma tradição de corrupção, de suborno, de propina? Não. Mas é porque a Inglaterra tinha a chamada Lei dos Cereais, que era proibido você importar cereal, aveia, né? Era proibido você importar qualquer tipo de trigo, qualquer tipo de cereal. Né? E isso fazia, como ela não era autossuficiente na sua produção, isso fazia com que o sujeito contrabandeasse. Né? Tem demanda, mas está proibido você atender aquela demanda, você está gerando um incentivo econômico para o crime organizado. E aí o sujeito, para passar na fronteira, pagava um ali pro servidor, o servidor deixava, porque o cara tá fazendo o quê? Ele tá matando alguém? Ele tá roubando alguém? Não, ele vai passar aqui com produto só. Eu recebo um meu aqui e deixo passar. E é extremamente burocrático também se abrir um negócio. Né? Pra você abrir um estabelecimento comercial, você precisava passar por várias fases e tal. Aí o cara falava, quer saber? Toma essa propina aqui e vai. E é isso que a gente vê no Brasil. A ocasião se faz o mau cidadão. E por que exatamente, estrutura do Estado. Por que você tem tanta burocracia inútil? E isso só financia a corrupção, né? Isso só financia a máfia. Porque aí o fiscal, que não tá lá pensando no bem público, ele vai lá e vai arranjar uma multa pelo Código de Defesa só para falar, se você me pagar aqui, eu não te multo. Sabe quem falou disso? Que tava sentado aí? O Holiday. O Holiday falou de uma lei que tinha que lavar a fruta com movimentos. Aqui a lei que regulamentava a lavagem de laranja. Laranja, era cara... Olha, século XXI, olha o que os caras estão pautando. E é o que eu discuti lá, essa semana passada, retrasada, eu tive uma discussão dessa, a gente não conseguiu aprovar porque a maioria dos deputados entendia que não, que era fundamental pro direito do cidadão ter o Código de Defesa do Consumidor lá e ter a placa da Defesa do Código do Consumidor. Falando, meu amigo, é sério? Porra... Não, é o fim da picada. Mas tem coisas que estão acontecendo no Brasil que são realmente dignas de ser prestada atenção e promover e fazer com que isso se torne, dar mais luz para essas coisas. Por exemplo, eu vou falar sobre minha própria experiência. Eu tive durante 16, ainda tem um centro cultural que cuida de crianças, 17 anos. Consegui, por forças pessoais, realizar uma série de movimentações ali. Fico imaginando você com o poder da caneta, o poder de decisão, reconhecendo essa organização feita, por exemplo, por mim,
reproduzida no sistema global. Ou então, a questão do saneamento básico. Como resolver a questão do lixo, do poluente, ou do esgoto. Existem sistemas, tecnologias aplicáveis e que resolvem isso em tempo muito rápido, trazendo uma economia, sim, e parte dessa economia direcionar para o sistema de ensino, de saúde, saneamento básico, portanto, e educação, né? Você tem mapeado esses sistemas que funcionam para poder enaltecê-los? Em muitas áreas, né? Em muitas áreas, claro que na Câmara você precisa ser meio que clínico geral, entender de tudo um pouco, mas você escolhe determinadas áreas para se especializar. Perfeito. Né? Então, da minha parte lá, são 4 coisas principalmente que eu me especializo. Primeiro, legalidade de projetos, né? Saber se está de acordo com a lei ou se não está, da Comissão de Justiça, que é a mais importante da Câmara. Orçamento, né, que é você saber se aquela proposta tem impacto orçamentário ou não, se gera custos, se gera arrecadação e tal, que é a Comissão de Finanças e Tributação, né, tributação também é um tema que eu tenho especializado. Administração Pública, né, que justamente na Comissão do Trabalho, né, Serviço de Administração Pública, Administração e Serviço Público, que eu participei aí dos últimos 2 anos e meio. E fiscalização e controle, né, de ações mesmo de combate à má gestão e corrupção que a gente faz com o Tribunal de Contas da União, que é um órgão vinculado ao Poder Legislativo. E como você falou especificamente agora, eu lembrei da parte do lixo, né? Pô, tem um sistema maravilhoso do Japão, né, que é usado para você transforma o lixo em energia, né, sem fazer a queima, né, sem emitir carbono, né? Pelo contrário, né, você fazendo, em vez de você fazer, né, você não faz nem aterro, nem lixão, nem nada disso, né? Você faz a coleta seletiva, né, torna a coleta seletiva obrigatória, faz a reciclagem, faz a produção de materiais, aí o que resta, principalmente de material orgânico, você consegue transformar em energia, em biomassa, né? Essa seria uma das excelentes soluções, né, para o saneamento básico, para a coleta de esgoto e etc. Só que aí entra a grande disputa política, a grande briga, que é o grande problema do país, na minha visão, que o orçamento é sequestrado por corporações públicas e privadas. Né? Então, em vez de a gente ter dinheiro para isso, a gente tem dinheiro para conceder, por exemplo, mídia hoje, imprensa. Tem uma desoneração da folha de pagamento da imprensa. Como se a imprensa gerasse, em relação à indústria ou ao comércio, mais empregos e por isso precisasse ser privilegiada. Eu acho que é o contrário, né? A imprensa não é intensiva em mão de obra, né? Gera menos que outros setores, etc. Mas só tem esse privilégio por quê? Porque é a imprensa tem um poder dentro do Congresso Nacional, tem um poder dentro do Palácio do Planalto de influenciar as decisões. Né? Globo colocou no Jornal Nacional. Fim do desoneração, não sei o que, geraria fim de tantos e tantos empregos, não sei o que, não sei o que lá. O cara desavisado, que não entende de orçamento público, olha e fala, pô, estão querendo um Congresso Nacional malvado, tá querendo acabar com um benefício pro trabalhador, quando na verdade é um privilégio setorial. E transferência que é uma das maiores lutas que eu tenho, e lutei durante 10 meses para conseguir coletar assinaturas para emenda antiprivilégio, são os penduricalhos, né? Os super salários. É o sujeito que tem lá o auxílio creche, ganha R$39 mil, já deveria parar no teto do funcionalismo público. Aí ele ganha auxílio creche, aí ele ganha auxílio farda, né, em caso de militares, auxílio notebook, auxílio livro, uma série de auxílios que o sujeito vai acumulando e transforma o teto de R$39 mil em piso. Né? É o mínimo que ele recebe, vem de férias, o cara tem férias de 60 dias. Aí ele, em vez de usufruir a férias de 60 dias, vende, aí o cara triplica o salário. É um negócio assim, imoral, que transfere o dinheiro do mais pobre pro mais rico. Né? A maior parte da desigualdade social do Brasil, e aqui é onde eu tem uma divergência grande com as esquerdas, é gerada pelo Estado. A maior parte da pobreza, a maior parte da desigualdade é gerada em razão do fato de que a gente obriga o pobre a pagar o imposto no consumo para pagar o privilégio tributário de corporação privada e para pagar o salário da elite do funcionalismo público. E aí não tem dinheiro para investir em saneamento básico. É medieval o nosso investimento em saneamento básico. Bom, em relação a essa questão do saneamento básico, uma observação que eu gostaria que você anotasse isso para que pudesse rastrear. Nós aqui no Brasil temos hoje a solução do resíduo orgânico num prazo de 45 minutos e se transforma em adubo de primeira linha. Isso já é realidade, já acontece. O que falta é propagar isso e transformar isso em algo concreto, não no Brasil somente, mas no mundo inteiro, a partir do Brasil. Isso já é uma realidade. Perfeito. Né?
Vou falar uma coisa para você. Quando a gente fala sobre o nosso dinheiro lá, a grande revolta, que nem, por exemplo, assim, agora no fundão, quando a gente olha assim, você vê assim, quanto dinheiro ia para educação, que vai agora para o fundão, quanto que ia para saneamento. Então, assim, cada vez mais se investe menos no que precisa para sobrar dinheiro para o fundão. Então, olha, é uma sacanagem.